Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma ótima semana para todos. Espero que todos tenham passado um final de semana abençoado, recheado de bênção, na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Gênesis 37 e o verso 1. Antes de tudo, peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha e apertem aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, para que esta palavra chegue nas famílias, nos lares, nos corações, que haja libertação, convenção sobre cada vida, cada família, que essa é a vontade de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus em Gênesis 37, o verso 1, que diz assim: José é vendido por seus irmãos. Aleluia. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seus pais, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Ziba, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles e seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. E sonhou então José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estamos a tanto molho no meio do campo. E eis que o meu olho se levantava e também ficava em pé. E eis que o vosso olho rodeava e se inclinava aos meus olhos. E então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborrecia por causa do sonho e por sua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Minhas amadas irmãs, aqui está falando esse versículo, eu creio que é muito conhecido. Muitas pessoas que leem a palavra de Deus conhecem esse versículo, né? Que José foi vendido pelos seus irmãos. José era filho de Jacó. Aleluia. E Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. E os irmãos dele tinham raiva dele porque Jacó amava mais José do que os outros irmãos. Porque era filho da velhice dele. Aleluia. E ali a palavra de Deus diz que ali este jovem com 17 anos, ele apacentava aqui as ovelhas do pai dele. Mas mesmo assim, os outros irmãos dele não gostavam de José. Tinha raiva, tinha inveja, tinha despeito. Por isso que hoje, desde do tempo passado, que hoje ainda existe as invejas, ainda existe os olhos grandes, as murmurações, porque Jacó tinha muitos filhos, mas tinha um para ele, era mais precioso, porque era o filho da velhice dele. Aleluia. E ali a palavra de Deus diz aqui que ele apacentava as ovelhas do pai dele, com 17 anos, e ali os irmãos dele não gostavam dele, tinha raiva de José. E a palavra diz que eles botaram José, pegaram José, o pai dele fez uma túnica para ele, de cores coloridas, e deu a ele, e cada vez mais ele se aborrecia com ele, porque o pai dele gostava mais dele do que dos outros irmãos. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz a mim, você, que ele foi vendido como escravo. Foi levado para o Egito. Aleluia. E diz aqui, continua aqui. E sobre nós, por isso, tanto mais aborrecia.
aleluia, por o seu sonho e por sua palavra. E o sonho ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse-lhe: eis ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinava a mim. Aleluia. Então ele teve esse sonho que até a lua e as estrelas se inclinavam para ele. Aí que os irmãos dele tinham mais raiva a ele, tinham mais inveja dele, por causa que ele sonhava esse sonho. E ele contava aos irmãos. Só que o que dá para entender é que José não tinha raiva no coração. Mas os irmãos dele tinham raiva dele, não gostavam dele, tinham inveja dele. Aleluia. Louvado seja Deus. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este? Que sonhaste, porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar nós perante ti em terra? Aleluia. Louvado seja Deus. Quer dizer, Deus já mostrando a ele o que ia acontecer com ele. E ali a palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que ele foi vendido como escravo. Os irmãos dele colocaram ele num buraco para querer matar. Mas tinha um que disse, não vamos matar não, vamos vender. E dizer ao pai que um animal matou ele. Louvado seja Deus. E ali chegou aquele povo que comprava aqueles escravos, né, aqueles viajantes. E pegaram José e amarraram os pés e as mãos. E José foi levado como escravo para uma cidade chamada o Egito. E chegou ali aquele rapaz, aleluia, longe da sua família, longe da sua parentela, longe da sua terra. Chegou ali como escravo, com aqueles viajantes, sofrendo, apanhando, aleluia. Mas Deus era com ele. Mesmo ele passando por tudo isso, minhas amadas irmãs, mas Deus era com José. A palavra de Deus diz que José foi para a casa de Potifar, aleluia, ser ali um gerente da casa dele. E Potifar comprou ele e colocou ele dentro de casa para administrar ali a sua casa. E a palavra diz que tudo que ele botava na mão, ali ele colocava a mão, prosperava. Louvado seja Deus. E ali ele ficou ali, muito tempo ali naquela casa, ali como o chefe daquela casa, ali como mordomo daquela casa. Potifar acreditou, confiou nele, mas a mulher dele, diz a palavra que a mulher dele levantou uma calúnia contra ele, né? Mentiu contra ele. E ele, como Potifar não estava em casa, acreditou na mulher dele. E ele foi preso. Ficou ali preso naquela prisão muito tempo. O que é que este rapaz não passou para chegar onde ele chegou? Louvado seja Deus. E ali ele foi preso. E ali os outros presos, todos gostavam dele. E ele ali ajudava ali na prisão os outros. E ali o governador, o rei, sonhou um sonho. E queria que os adivinhadores, aquelas pessoas que adivinhavam, que botavam carta naquela época, adivinhasse, acertasse o sonho que o rei sonhou. Mas nenhum acertou. E disseram, tem um lá na cadeia tem um que sabe, vai decifrar o seu sonho. Aí chamaram ele, José, tiraram da cadeia, deram banho nele, ajeitaram ele, levaram ele para a frente do rei, aleluia, de Faraó, para Faraó falar o sonho, para ele decifrar o sonho de Faraó. Louvado seja Deus. E ali ele foi para a frente do rei e ele decifrou o sonho de Faraó. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ali diz a palavra, minhas amadas irmãs, que o Faraó botou ele como governador. Ele passou por todo esse sofrimento, por calúnia, por angústia, mas Deus era com José. E ele passou por essa peneira. Eu acredito que ele foi peneirado e foi passado na prova, tão sofrida, tão dolorida.
Mas Jesus, que ele é Deus, botou ele como governador do Egito. E a palavra de Deus diz que tudo que José botava a mão prosperava, multiplicava, porque Deus era com ele, minhas amadas irmãs. Muitas vezes eu ou você passa por lutas e muitas vezes temos que confiar em Deus, acreditar nesse Deus maravilhoso que ele é, para que a vitória chegue podemos alcançar a vitória, temos que passar por luta, porque ele não foi diferente com aquele povo daquela época. E o Deus de José, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o mesmo Deus de hoje, na minha vida e na tua vida. É o mesmo, ele nunca mudou. Muitas vezes quem mudamos somos nós, porque queremos que tudo ele faça no piscar de olho, faça ontem, pedimos hoje, ele já vem a fazer logo na hora. E nada como a gente quer no nosso tempo. Tudo é no tempo certo de Jesus, porque ele sabe tudo na hora certa. E aqui a palavra de Deus diz que José passou por todo esse sofrimento, mas ele passou na prova. Aleluia! No Salmo 5 adiante, diz que Deus, para não ficar só nas minhas palavras aqui, minhas amadas irmãs, é rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 105, aqui. O Salmo 105 diz assim, aleluia. Lembra-se perpetualmente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e seu juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando era ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando andava de nações em nações, de reino para outros povos, não permitiu a ninguém que oprimisse. Por amor dele, repreendeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta de pão. Mandou adiante dele um varão que foi vendido por escravo José, cujo pé apertaram com grilhões e a que puseram em ferro, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. O que José passou? Pé e mão amarrado ali com grilhões, com ferro, saiu sendo arrastado pelo deserto até chegar, aleluia, no Egito, mas Deus era com ele. E ali, quando ele foi ali, como diz aqui, eu acho linda esta palavra que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então ele foi provado e foi passado no teste. Aleluia. Porque Deus, ele é Deus. Passou por toda essa luta, por todo esse sofrimento de humilhações, de sofrimento que ele foi humilhado. Aleluia. Foi levantar uma canula, levantaram um falso contra ele, né, uma calúnia mentirosa, mas ele estava ali, firme com Jesus. Ele não reclamava, ele não murmurava, tinha certeza no coração dele que Deus era com ele. Louvado seja Deus. E no tempo certo chegou a palavra de Deus, como diz aqui no Salmo 105, ele foi provado e Deus colocou ele como governador do Egito. Por quê? Porque é assim que Deus faz, minhas amadas irmãs, tanto na minha vida como na tua. Aleluia. Quando você pede a Deus algo da parte do Senhor, que você espera nele com paciência e crendo que ele vai fazer, ele faz, porque ele é Deus. Ele é Senhor da minha e da tua vida, da tua casa, da tua família, porque espera nele com paciência e que tudo ele fará. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família e bote em prática a palavra de Deus. Leia a Bíblia,
Para você saber quem é Deus na nossa vida, nós temos que ler a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, minhas amadas irmãs. Que dê uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção, na presença do nosso Deus, do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.